Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início hoje, então, ao bate-papo do TCC. Eu convidei 2 ex-alunos para conversarmos um pouquinho sobre o que foi ter feito o TCC na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, no curso de Pedagogia, né? Vai ser mais um bate-papo, pergunta-resposta, o que eles acharam, o que eles sentiram, o que foi a dificuldade. Primeiramente, eu já agradeço da professora Lília ter aceitado, o professor Sérgio também sempre se dispôs a ajudar. Vou pedir para os professores se apresentarem, explicar um pouco como que foi, né, a formação docente, no que atuam, para a gente começar a nossa pergunta e resposta. Professora Lília. Olá, professora Elaine, tudo bem? Obrigada pelo convite, professor Sérgio, um prazer conhecê-lo, que está lá em Chopinzinho, que acabou de me falar, né? Então, Elaine, a disciplina de TCC sempre causa uma taquicardia na gente, né? Você está terminando o curso, você fala assim, nossa, tô na reta final, vou terminar, mas ao mesmo tempo é aquela ansiedade, meu Deus, vou ter que escrever, né? E a gente não tem esse costume de ficar escrevendo muito, então foi assim, é uma luta, você fica contente, mas ao mesmo tempo ansiosa e apreensiva, né? Eu sou aqui de Maringá, né? Sou formada em Ciências Contábeis, tenho mestrado em Gestão do Conhecimento pela Sesumar também, né? E não pensem que, nossa, ela já tem um mestrado, tem uma graduação, deve ter sido fácil. Não foi, gente. Eu aconselho vocês, sigam os conselhos da professora Elaine, tá? Vão lá, peguem o template, vão seguindo. Ela trabalha essa disciplina de uma maneira que facilite o nosso trabalho, tá, gente? Eu vou passar agora a fala ao professor Sérgio, senão eu fico falando muito aqui. Olá, obrigado pelo convite também, professora Elaine, é um prazer estar aqui com vocês. Eu moro em Curitiba, na verdade, estou para cá, Chopinzinho, no interior do Paraná, por conta da pandemia por um tempo, né, até março. E eu trabalho com teatro há muito tempo, já dou aula de teatro, fui professor de extensão universitária em pesquisa em artes cênicas na Universidade Federal do Paraná por um tempo. E hoje, né, graças a esse trabalho maravilhoso do curso de pedagogia e principalmente dessa última disciplina do TCC, me despertou algumas coisas e eu estou trabalhando com um curso de formação para professores da educação infantil. Então, estou finalizando esse projeto, que eu acho maravilhoso. E isso vem desse olhar que... Tipo, essa disciplina, o TCC, que, como a professora Lilian falou, tipo, você fica pensando, gente, um suplício, né? Você vai começar um TCC, o que eu vou escrever? Mas, realmente, a professora Elaine orientou, assim, de uma forma magnífica, que a gente não encontrou dificuldades para desenvolver o processo da escrita durante a disciplina. Então, foi assim, maravilhoso fazer esse trabalho. Obrigado, viu? Sérgio, então já fazendo o gancho aí, então, o que você achou na hora que você viu, que você descobriu que o paper científico, que o nosso TCC era um tema único? Você lembra ainda do tema ou não? Sim, lembro. Foi assim, você sempre pensa em várias coisas, né? Durante o curso e principalmente durante as aulas de estágio supervisionado, vinham vários temas, né, que você pensava, nossa, eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre aquilo, tem várias coisas que eu também gostaria de falar, e ao longo do tempo você vai fazendo essas perspectivas. Já sabíamos que seria um paper, né, o TCC, e só aí quando vem o tema único, você pensa, gente, agora, né, formação docente para o século XXI foi o tema. E aí, na sequência, a gente ia fazer o subtítulo. Então, foi uma coisa assim de pensar, agora eu tenho que me adaptar para esse tema, eu vou buscar entender esse tema. E aí, como eu comentei anteriormente na apresentação, eu acho que foi uma coincidência já muito, muito bacana de pensar que no final, durante a minha regência, essa ideia da formação do docente já era uma coisa que veio modificando o meu pensamento em termos de pesquisa. E eu creio muito assim que
que o tema de formação de docentes para o século XXI, como tema único, para mim ele até que caiu de bom grado, né? Quando eu me deparei com o tema único do TCC, do paper. Mas realmente a gente fica assim, tipo, putz, agora, né? É um tema único e eu queria falar sobre outras coisas, mas vamos em frente, né? Mas foi realmente assim interessante ver como casam algumas coisas ao longo do curso e principalmente no final, quando a gente estava na regência e nos estágios, que o tema realmente é muito pertinente ao que era necessário acho que para esse trabalho de conclusão do curso. Ai, que joia, Sérgio. A gente sempre comenta, né? Todo mundo cria uma expectativa, né? Isso é normal. Então, as pessoas, por exemplo, a gente estava batendo papo hoje à tarde, eu e o Sérgio, Lili, a gente falou, pensou se o tema do TCC fosse aberto, né? Se cada um pudesse falar o que gosta, o que tem mais afinidade, né? Então, isso seria muito complexo, né? Nós temos pouco tempo para a elaboração. Exatamente, Elaine. São praticamente 2 meses, né? Sim, né? Lília, eu queria que você comentasse com a gente, então, né, falando dessa questão do pouco tempo, imagine se vocês não tivessem que fazer um paper científico e tivessem que realizar uma monografia, né? Ou mesmo um artigo científico. Como que se daria isso em 2 meses? Então, Elaine, eu acho que o professor Sérgio vai concordar comigo que seria complexo. Porque, assim, esses 2 modelos, né, eles exigem do aluno uma fundamentação teórica ampla, uma pesquisa, insights científicos, artigos para verificar as atualidades e, principalmente, mergulhar nos autores clássicos, né, que os professores chamam vai na fonte. E esse ir na fonte lá nos clássicos é um pouco complexo, porque você tem que, pelo menos, ler o livro completo de 2 autores para poder fazer a comparação, né? Então, como o professor Sérgio falou, nossa, não vou poder falar o que eu quero, tal. No início também me deu essa pequena frustração, mas depois eu fui entendendo, eu falei, gente, em 2 meses, principalmente nós que somos do EAD, a gente trabalha também, é muito pouco tempo, né? E ajuda também esse tema único, que a Elaine já deu para nós 2 autores, né? Que são obrigatórios e 2 complementares. Isso facilita bastante para nós, né? Então, e outra, se a gente for pensar, né, professor Sérgio, a gente está se formando professor, né? Pedagogos. Então, nada melhor que o tema formação docente do século XXI, né? Então, assim, Elaine, eu acho que ajudou muito. E casa também, né, com o intuito do curso. Isso. E se não fosse um paper científico, né, a gente sempre fala nas aulas, qual que é a diferença de um paper científico por um artigo científico, né? O paper é reduzido, né? Você tem um limite de páginas, né, o máximo de páginas e um tema único. Né? Se fosse um artigo científico, demandaria mais páginas, isso que você comentou, mais autores. E uma monografia, então, gente? Meu Deus! Eu já estava conversando com um aluno, né, sobre a nossa gravação de hoje à noite, e aí ele é da arquitetura ou engenharia civil, agora não vou lembrar certinho, né? E ele falou que ele já teve o TCC1, acho que não sei se foi no 2º ou 3º ano, e agora, no final, ele tem o TCC2. Então, é bom para a gente deixar claro que, se fosse uma monografia, a gente teria 1 ano, ou às vezes até 2 anos, para tentar elaborar isso daí, com capítulos, né, com subdivisões, 2.1, 2.2, né? O pessoal da engenharia aí, muitas vezes eles vão para a prática, né? Então, eles vão ter resultados, mas eles têm 1 ano aí para elaborar, para sentar, né, com o seu orientador, para ver, olha, isso está legal, isso daqui a tua fundamentação não está boa, né? Então, eu gostaria que ficasse bem clara essa questão do motivo de ser um paper científico, né? O professor Sérgio agora vai comentar sobre os autores indicados. A Lília já deu a deixa, vai continuar esse ano.
os 2 autores obrigatórios e os de 4 autores complementares escolhem 2. Vou até contar um segredinho para vocês que eu fui hoje lá da fonte, Lília, para descobrir. O professor Sérgio escreveu o trabalho dele. O subtítulo do paper científico dele: Conhecimentos para inovações e práticas formativas. Você vai dizer sobre isso, Sérgio? Pois é, aí além do tema único, aí a gente tem essa outra limitação, que seria a indicação dos 2 autores obrigatórios e 2 complementares. Aí o processo de pensar como que eu vou desenvolver a escrita do paper começou com a leitura dos 2 obrigatórios, e aí vou fazer uma linha do que eles pensam e por onde que eu vou. Na sequência, eram indicados 4 autores e você podia escolher 2 como complementares, né? E, ou seja, você tinha uma liberdade até de escolha de caminhos, né? E nessa leitura dos 4 autores, para chegar nos 2 que eu creio que faziam parte do que eu queria falar, ou do que eu já tinha entendido, e, aliás, eu gostei muito do Perrenot, que eu não tinha lido ainda, e fui buscar mais coisas sobre ele. E, na sequência, escolher Cosme para falar sobre essas práticas formativas e essas inovações. Foi interessante porque, como a professora Lilian falou, se a gente tivesse um tempo para fazer uma monografia, um outro artigo, um ano para fazer todo esse estudo, é uma coisa mais elaborada. E aí, quando você pensa em fazer um paper, você acha, não, mas vai ser tranquilo, é curtinho, é pequeno e tal, mas aí você começa a fazer um estudo desses 4 autores, que parecem poucos, mas que já tem bastante material e várias ideias, e você vai buscando outras informações, e percebe que você tem que trabalhar nesses 2 meses de uma forma com que você faça esse atravessamento dos 4 autores, e que eles também se confrontem e respondam aos questionamentos que você também procurou fazer, para dar esse subtítulo e para fazer esse tema realmente ter uma coesão, né, e não ficar aquela coisa toda solta. E aí descobrir os pensamentos e que algumas coisas vinham ao encontro do que eu estava pensando enquanto formação de professores, foi gratificante. A princípio, nossa, vai ser complicado, só tem 2 meses, a gente estava num processo de pandemia, ainda tinha toda uma ansiedade, no meu caso, né, a gente tinha entrado nesse lugar, mas foi interessante, assim, foi um desligar do mundo lá fora e mergulhar nesse processo da formação de professores. E aí, claro, eu contei muito, acho que mandei muitas questões para a professora Elaine, sempre tive respostas muito rápidas, e isso foi bem interessante, porque foi uma fluência de pensamentos construídos que deu a sequência para a escrita desse paper. E eu creio assim, que a limitação dos autores, né, como já indicados, facilita também muito nesse processo de como que a gente vai seguir, porque senão realmente a gente deixar um tema amplo e com autores diversos, vamos escolher os autores também, eu acho que o tempo seria curto e talvez a gente divagasse muito e se perdesse um pouco nesse lugar da escrita final. Ai, que joia, Sérgio, era isso mesmo, né? Quando a gente indica os autores, é para auxiliar os alunos no direcionamento do que será abordado dentro da formação docente para o século XXI, né? A gente fica muito decepcionado quando a gente pega um texto para ler e vê que o subtítulo do paper científico não tem nada a ver com os autores que nós indicamos, né? E a gente fala, puxa vida, quantas aulas, né? Quanto material que tem no mural de aviso, no material da disciplina, que conduzem essas mensagens, como você falou, todas as mensagens que nós mandamos sempre foi direcionado para isso. Leiam os autores antes, né? O Perrenot, Sérgio, vou até te contar que ele caiu fora, tá? Nós não estamos dando mais ele, é uma leitura muito complexa, vocês devem ter percebido isso, né? Então, a gente escolheu também, para variar um pouco, mudaram os autores obrigatórios, né? Não vou contar para vocês já não precisam mais saber. Mas, assim, é sempre nesse intuito de direcionar o que o aluno quer,
precisa escrever com relação à formação docente para o século XXI, que também é ampla, né? Quer ver uma tristeza maior nossa quando o aluno inventa de falar da Covid? Ai, Jesus! No ensino remoto. Isso, Lília, mas isso para nós é nítido. Os alunos não leram os autores, porque os autores são pouquíssimos, né? Na verdade, não só para a formação docente, mas nós não temos uma ampla discussão teoricamente, sobre isso, né? Mas eu gostei sim. Lília, então fala agora para a gente o que foi, por onde você iniciou o seu paper científico? Fala para mim se foi lá pelas considerações finais. Não, apesar que, né, é o ponto que a gente quer chegar, né, Sérgio? A gente vai falando, Jesus, quando é que eu vou chegar? Mas não, eu gosto de trabalhar com cronograma. Aí eu vi quantas semanas tinha para desenvolver, aí eu fui dividindo, falei, nossa, eu vou ter 2 semanas ou um pouquinho mais para ler os textos. Por que eu iniciei lendo os textos? Gente, como a professora Elaine falou, se você não ler, você vai ter muito mais dificuldade em escrever, tá? Então, não achem que vocês vão pegar o template lá, o modelo, e vão estar com o texto do lado e escrevendo e lendo, tá? Pode conseguir? Pode. Mas vocês vão demorar o triplo do tempo e vocês não vão ficar com um texto, como o professor Sérgio falou, um texto coeso, tá? A professora Elaine, como ela falou uma vez, vai parecer um copia e cola, uma colcha de retalhos. Tá? E aí, infelizmente, não vai ser possível vocês terem aprovação no TCC, tá? Aí eu fiz esse cronograma, comecei lendo os textos, primeiros obrigatórios, escolhi 2 complementares que eu vi a princípio que casavam mais ou menos com a minha ideia. Aí eu fui para o resumo, tá? Não sei se o professor Sérgio seguiu esse passo, mas eu fui para o resumo. E, gente, o resumo você tem que escrever 100 palavras, tá? De início, você fala, meu Deus do céu, 100 palavras é muita coisa. Aí você vai escrevendo, você fala, gente, é muita pouca coisa, não vai, vou ter que cortar coisas aqui, tá? Aí, mas isso, gente, o que você tem que escrever no resumo ali, a parte, tá tudo no template, tá, gente? Aí depois eu fui para a introdução. Na introdução vai mais ou menos de 4 a 5 capítulos, que não tem citação, então é por isso que é necessário você ler os textos, porque senão você não vai conseguir redigir, não vai abaixar uma entidade em você e você vai escrever lá não, gente, tá? Também um detalhe, a professora Elaine, ela nos orienta que não é para fazer um levantamento histórico, tá? Não é isso, tá? Aí terminou a introdução, fui para o referencial teórico, aí dá para usar referências e tal. E, por fim, eu fiz o encerramento, tá? Então, assim, gente, vocês fazendo passo a passo, seguindo o template, é tranquilo, mas leiam os textos antes, tá? E uma coisa que aconteceu comigo, tá? Foi um deslize meu, como as referências são fixas, eu peguei, literalmente, eu copiei e colei, e esqueci de atualizar a data, gente. Não façam isso, tá? Desconta ponto, tá? Atualizem a data que você pesquisou lá. Isso. Muito bem, Lília. Gostei desse lembrete que você fala de tem que ler o que está escrito em cada sessão do paper científico, né? O que cabe no resumo? Eu posso colocar uma ideia qualquer e partir para palavras-chave, né? Como o pessoal sabe, eu trabalho com normas da BNT há muitos anos, amo as minhas citações, as minhas referências, né? E semana passada eu estava formatando, diagramando alguns projetos de mestrado e doutorado da educação aqui na Universidade Estadual de Maringá, né? Eu não escrevo para os outros, tá? Eu simplesmente faço a diagramação, formatação, confiro os autores e referências, né? E daí me surgiu essa dúvida, Lília. Eu falei, mas e o resumo? É espaçamento 1,5? É espaçamento simples? Quantos enter que eu tenho que deixar entre o resumo, as palavras-chave, entre as palavras? Tudo isso está no template. Eu não fiz o processo de mestrado e doutorado, mas eu baixei, né, como uns falam, o esqueleto, né, folha timbrada, tem várias nomenclaturas, para mim saber. Se você me perguntar, Elaine,
qual o tema que estão discutindo para a seleção do doutorado na linha tal? Não sei. O meu olhar é muito técnico em cima da formatação e diagramação. É só para deixar claro isso que vocês, né, estão concordando e discutindo. Todas as informações estão ali. Não é simplesmente pegar a folha timbrada e salvar. Aqui eu tenho que deixar negrito, aqui o espaçamento é diferente. É para ler o conteúdo que está ali. Tá? Finalizando, então, agora vamos fazer o contrário, tá, Lília? Nós vamos deixar o professor Sérgio falar primeiro. Sérgio, qual que é o recado que você daria? Olha lá, em menos de 5 linhas, para os alunos que estão iniciando o trabalho de conclusão de curso. Então, só respaldando o que a professora Lilian também já comentou, e que a gente já falou até aqui, é ler todo o material. Primeiro, você lê todo o material que está no mural de avisos, as orientações. Você seguindo o passo a passo não tem muito erro, né? Ou não tem erro nenhum, né? E às vezes é só uma questão de observação. Eu também cometi algumas gafes na questão de transcrever as referências. Mas como a gente estava focado no processo da escrita, acaba, né, deixando algumas coisas passarem. Mas realmente é ler tudo, observar as orientações. Eu acho que tem todo o material necessário para que a disciplina ocorra assim, da forma mais tranquila e com o sucesso que a gente precisa para ter um TCC de qualidade no final. E com a orientação da professora Elaine, eu acredito que, né, ouvindo e vendo o material todo, eu acho que não tem erro, não. E uma coisa, Sérgio, só complementando a sua fala, precisa assistir as aulas, tá, gente? Não é só baixar um monte de arquivo, tal, bonitinho, a pastinha lá na sua área de trabalho e você não assistir as aulas, tá? É muito importante, porque nas aulas tem dicas para redação, tá? E se você já tiver iniciado, você já vai fazendo apontamentos. Opa, coloquei isso aqui, mas não é aqui, não. É em outro lugar, tá? E uma outra coisa que eu achei muito importante, eu só descobri depois, é que dá para fazer em dupla. Né, professor Sérgio? Daria para a gente ter feito em dupla, né? Olha. E facilita muito o trabalho, né? Isso. Nós temos uma aula, inclusive, que fala dessa importância do trabalho em dupla, né? Tem que ser matriculadas do mesmo modo, então vocês dois não poderiam fazer, tá? Já desmanchei a dupla agora. Mas é importante, sim, eu acho que é uma troca de informação, né? Nós, como professores, a gente sempre faz isso, né? Lê esse parágrafo que eu escrevi aqui, o que você complementa, né? A gente percebe um bom trabalho quando vem os trabalhos em duplas, né? É importante também comentar, o Sérgio, e você também falou, Lília, da questão, vem erros, né? Vem problemas, vem coisas que vocês postam na atividade 1, puxa vida, quando a gente faz a correção, é importante ressaltar que o TCC são 2 versões do trabalho, né? Tem que vir completo, né? Outro desespero que dá na gente quando a gente pega o arquivo para ler, o resumo tá legal, acabou, a pessoa deixou o resto só não desenvolveu, né? Então, é um texto curto, como o professor Sérgio falou, é um limite de páginas, então fez a primeira, nós vamos encher de balãozinho do lado, né? O dia que eu acho só 5 balões para fazer, eu fico triste, Sérgio. A gente volta, porque a gente quer orientar, né? O intuito da primeira postagem que a gente falou, olha, se você melhorar isso, teu texto vai ser melhor nesse sentido, né? Aí vai ter a segunda orientação, que vocês vão receber esse arquivo, vão lembrar que não trocaram a data do acesso do material do site, né? Puxa, aqui eu usei uma citação direta, eu coloquei página 5, mas eu fui conferir nas referências, não vou lembrar aí, 758. Então, como tem página 5, se o intervalo de página lá embaixo... Então, assim, a primeira atividade é para fazer, entreguei. Agora, a segunda, por isso ela tem peso, inclusive, maior, a segunda é seguir as orientações. E o Sérgio, né, como ele mesmo falou, ele mandou várias mensagens, né? Professora, eu não entendi esse balão. Professora, se eu fizer isso desse jeito, pode melhorar nesse sentido? O que a gente não faz é dar resposta para o aluno, né? Professora, vou colar aqui para você na mensagem se esse resumo ficou bom ou não.
a gente não consegue fazer isso, né? Inclusive porque o campo da mensagem não tem diagramação, a gente passa o olho ali e fala, ó, siga o seu caminho, é por aí, né? Olha, você não se atentou a esses balões. Mais algum comentário, pessoal? Era um bate-papo que eu falei rápido mesmo, só para a gente trocar um pouquinho essas ideias. Eu gostaria só de deixar assim, falar para os alunos que quando eu fiz TCC, né, eu não tive essa oportunidade de ouvir pessoas que já tinham feito, né? E isso é muito importante, porque a gente queima etapas, né? Erros que talvez você fosse cometer, ouvindo pessoas que já se formaram, você fala, nossa, ele fez isso, não posso fazer isso, né? Ela falou para eu fazer isso, vou pelo menos tentar fazer isso para ver se dá certo, né? Então, eu acredito que isso aqui é muito importante, tá? Para o pessoal que está se formando agora, né? E contem com a professora Elaine, tá, gente? Pode mandar mensagem que ela responde tudinho, tá? E não se assustem. Quando vocês mandarem a primeira versão da atividade 1, vai estar cheio de balãozinho. Não se preocupe, vai com calma, vai balão por balão, lendo e fazendo os ajustes. Obrigado, professora Lília. Professor Sérgio? Exatamente nesse caminho. Eu vejo muito essa questão da comunicação ser importantíssima e de ouvir, né, as experiências. Eu acho que isso é muito bacana para quem vai começar a disciplina. E realmente, né, observar todas as orientações, não ter esse medo, porque se você lê todas as orientações, vê o material, assiste os vídeos, as aulas, todo o processo se torna muito mais tranquilo. E com certeza você chega lá de uma forma assim que foi realizado assim com prazer esse trabalho. Joia, obrigado, viu? Vocês são meus calouros. Eu estou iniciando esse tipo de gravação, né, de troca de experiência, vamos chamar assim, com vocês dois. Mas acho que valeu a pena, foi bem importante as discussões aqui. Nós vamos conversando, nós vamos acompanhando, então. Um abraço, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada.